Você com certeza conhece o Pica-Pau e já assistiu pelo menos uns 10 episódios dele na sua televisão. Mas o que você talvez não saiba é que existe um episódio, ou mais de um, que envolvem mistérios que até hoje não foram solucionados. Então, se você quer saber mais sobre isso, continue assistindo esse vídeo. O episódio O Afanador de Gasolina, The Gas Bandit, do Pica-Pau, é o último episódio da fase Pica-Pau Biruta. Depois dele começou a fase do Pica-Pau Light, mais fofinho. O motivo dessa mudança foi a pressão que muitos pais dos Estados Unidos fizeram sobre os estúdios da Universal. O Pica-Pau Biruta era considerado uma apologia às drogas, além de ter provocado inúmeros casos de pesadelos entre várias crianças da audiência. Mas o criador do personagem, Walter Lantz, ele não concordou prontamente com a mudança. Como naquela época, início dos anos 40, o Pica-Pau ainda estava longe do sucesso que conseguiria posteriormente, Lantz disse que preferia cancelar o personagem a vê-lo se transformar em algo completamente diferente do que ele queria quando criou. O autor conhecia as artimanhas dos estúdios e sabia que a única maneira de realmente pôr um ponto final no assunto seria matar o personagem. Ele escreveu um roteiro, reuniu um pequeno grupo de animadores da sua confiança e gravou a história. Era exatamente o Afanador de Gasolina, mas em uma versão um pouco diferente do que a conhecemos. Dias antes da exibição desse episódio, a Universal ofereceu a Lantz uma compensação financeira bastante vantajosa, que finalmente fez o criador aceitar continuar com o personagem. O episódio da morte do Pica-Pau teve que ser então reformulado às pressas. 95% dele pôde ser aproveitado, tendo sido modificado apenas o final. Para ser mais exato, também foi acrescentada uma fala no começo do episódio, quando o Pica-Pau diz: "I am a necessary evil", eu sou um mal necessário, que na dublagem ficou "eu sou um diabo necessário". Isso mostra claramente o ponto de vista de Lantz sobre as mudanças que viriam. Era um mal necessário. A fita do episódio original, no qual o personagem morre de verdade, era difícil de ser achada entre os inúmeros arquivos da empresa de Walter Lantz. Isso mudou no final da década de 50, quando a popularidade do Pica-Pau aumentou incrivelmente. O criador resolveu então escondê-la por saber como ela poderia ser frustrante para os fãs. Em meados dos anos 90, um grupo de estagiários foi convocado para vasculhar os antigos arquivos dos estúdios de Walter Lantz. O objetivo era achar algumas animações raras e fazer um VHS comemorativo com elas. Uma das fitas encontradas era a tal do episódio cancelado. Após assistirem, 6 dos estagiários pediram desligamento do projeto, assustados e decepcionados com o que viram. Os outros a encaminharam para o coordenador, que imediatamente guardou a fita para si e pediu que todos esquecessem aquela bobagem. Não se sabe o que ele fez com a fita. O coordenador não sabia que um dos estagiários havia dado um jeito de gravar uma cópia precária do episódio, filmando a tela do monitor com uma câmera amadora. A gravação foi então digitalizada e até chegou a ser divulgada na internet. Contudo, a rede mundial ainda não tinha a agilidade de repercussão de hoje em dia, e a empresa de Lantz conseguiu com êxito estancar a circulação do vídeo. Mas voltando aos roteiros, curiosamente na edição editada, que foi ao ar, o Pica-Pau de fato morre após uma grande explosão, virando um anjo.
No entanto, isso é mostrado de uma forma leve, que, somada ao estilo nonsense do personagem, em nenhum momento despertou no público a impressão de que ele pudesse de fato ter morrido, chegado ao fim. Porém, na versão cancelada, as coisas são muito diferentes, porque após a explosão, a câmera mostra o Pica-Pau e o policial em cima de uma pequena nuvem, um ao lado do outro, ajoelhados, olhando para a terra embaixo, chorando. Não tem asas nem auréolas. São desenhados em cores de leve transparência, que indicam ser dois espíritos. O cenário é todo em cores acinzentadas, como se tivesse prestes a cair um temporal. A trilha de fundo é profundamente triste e depressiva. É colocada em baixo volume. A intenção é dar total ênfase ao choro deles. A câmera então corta para um close do rosto do policial e as mãos estão na cabeça, arrancando em desespero pedaços de pele. Seu choro é realmente sofrido, de uma veracidade perturbadora. Cortam a imagem para a terra, onde se vê o corpo do policial em pedaços, como um brinquedo desmontado. Todos os membros e a cabeça estão separados do tronco. Não há sangue ou vísceras, mas isso não alivia o impacto da cena. Corta para a cabeça e a boca está entreaberta. Dela escorre um pequeno filete de saliva. Os olhos bem arregalados têm a pupila muito pequena, sem brilho e fitando o nada. Volta para a imagem dos dois chorando na nuvem. Ela dura exatos 6 segundos e corta para um close do rosto do espírito do Pica-Pau. Seu choro não apenas é perturbador, como parece ser um desesperado ataque de choro de alguém que está perdendo a sanidade mental. Nada mais apropriado para o Pica-Pau Biruta. Outro ponto que chama a atenção é que a voz do choro parece ter sido feita por outra pessoa que não era o dublador original do personagem. Especula-se fortemente que seria a voz do próprio Walter Lantz. Essa hipótese, embora forte e muito coerente, nunca foi confirmada. Então cortam para o corpo do Pica-Pau, que também está em pedaços. Em seguida mostram a cabeça em close, vê-se o bico aberto, faltando um pedaço da ponta com a língua para fora. Os olhos arregalados mostravam as pupilas grandes, como sempre, mas com uma diferença fundamental. As íris, em vez de verde, como costumavam ser, estavam totalmente negras. Diminuem aos poucos o volume da música triste até desaparecer. O famoso fade out. Escuta-se apenas o choro do Pica-Pau, ou seria o choro de Lantz, acompanhando a imagem da cabeça. A tela vai escurecendo até ficar completamente preta, ainda se escutando o choro do espírito. Então aparece na tela o título The End. E esse é o fim do episódio. Se você gostou desse conteúdo e é novo no canal, por favor deixe sua inscrição, o seu like e comente aqui embaixo sugestões de temas que vocês gostariam de ver produzidos pelo Última Dimensão. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistirem até aqui.